Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou colocar mais um trecho sobre o podcast Cultivando Plantas em Marte. Tá bem interessante, tá bem descontraído a entrevista, tá certo? Se vocês puderem assistir até o final, é um trecho bem curtinho, ok? Eu acho que vocês vão gostar, tá certo? Fique até o final, ok? Você fala uma coisa que me deixou muito curioso. Eu acho que o pessoal deve estar curioso, que deve estar todo mundo perguntando e, obviamente eu vou retomar essa questão. Você falou que dá para substituir a terra por isopor. Isopor é biodegradável? Isopor tanto não é. Leva Você viu a tanto cutucada que eu dei, né? leva tanto tempo para ela se degradar, mas ela pode ser utilizada como parte do material que sustenta as plantas, né? Na verdade, qual é o papel do substrato, né? O papel do substrato é manter, principalmente manter a planta, tá, na sua posição normal, ou seja, ela tem a função de dar É um sustentabilidade. alicerce, tipo assim. Exato, exato. Agora, não é só isso, ela tem que dar porosidade, uma coisa que todo mundo esquece, né? É que as raízes, a grande maioria das raízes de praticamente quase todas as espécies vegetais do planeta respira como eu, como você, como todo mundo. Tá? Então, se esse substrato tiver na forma de tijolo, muito pouca porosidade, as plantas não vão para frente. E o isopor dá exatamente isso. E uma das formas da gente reciclar o isopor, que é um material que vai ficar no lixão por muitos e muitos anos, é exatamente isso. O isopor pode ser utilizado, não é tóxico, não vai causar nenhum tipo de problema, tá? Como é o Mas caso. o quanto ele substitui em termos de volumetria da terra? Por exemplo, você falou um dia para mim, uma conversa que eu tive com ele, dos jarros de papelão, que já são biodegradáveis, Sim. certo? Como é que funcionaria esses jarros de papelão com o isopor e o que economizaria de terra, por exemplo, se eu quisesse trazer esse cultivo para dentro do meu apartamento? Bom, vamos lá. Então, vamos terminar só a Porque parte. eu tô tentando fechar Marte lá, tentando, eu já tô morando em Marte, no meu apartamento, eu Pois já é. quero. No caso do isopor, né, ela, na verdade, você sabe muito bem que ela, por uma extrusora, ela pode ser produzida em grande quantidade em qualquer lugar no mundo, nosso planeta Terra. Agora, se lá em Marte isso vai ser possível, a gente ainda não sabe. Porque qual é a matéria-prima do isopor? Petróleo, né? Petróleo, né? Petróleo. Então, não sabemos se isso aí vai ser disponível lá. Agora, todo material vai ser transportado e vai ser protegido pelo isopor. Então eles vão ter esse material à disposição e isso aí picado você poderia utilizar como parte desse substrato, ok? Do papelão em si, né? E outra, né? Isopor, ela pode durar 200, 300 anos, né, naquele sistema de cultivo. O caso do papelão, ela já é biodegradável. Então ela com um certo tempo ela vai desaparecer. Tá, mas Ela vai. quando eu rego a planta ali, eu não sacrifico o papelão? Sim, ela vai se degradando. Então ela vai ter um tempo de vida útil. Você O tá jarrinho entendendo? de papelão. Então o certo seria a gente ter o vaso de isopor e o substrato com um pedaço de papelão. Você está entendendo? Vaso Então, de isopor com substrato de. isso. Existe já esses dois tipos de material, tá? O vaso de papelão, mas ele já sabe, todo mundo já sabe que isso, uma hora o papelão vai desaparecer. Então, ela é utilizado somente
para a produção de mudas, que a gente chama de plugs. Quando a muda fica enraizada no vasinho de papelão, ela é Aí você faz a migração, que é o transplante. Transplanta-se com papelão no outro vaso maior e com o tempo esse papelão vai desaparecer, vai se degradar. Ele se degrada ali no mesmo, junto com... Exatamente. Então, assim, a gente está saindo um pouco do nosso papo inicial, mas todo esse sistema é interessantíssimo para a gente conseguir principalmente a reciclagem de todo esse material, você está entendendo? Então, bacana, né, esse papo, né? Agora em Marte eu não sei como é que vai ser. Eu estou pensando como otimizar o peso, né? Quando eu estou falando do papelão, do isopor, é o peso necessário para transporte dentro de uma espaçonave. O que você vai levar para lá, que tem que pensar no peso, né? Eu acredito, Paulo, que vai ter que ser algum material daquele local, né? Como eu falo aqui no Brasil, o nosso país é muito grande, existem substratos à base de casca de arroz, lá no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? E aqui, por exemplo, no Pará, a gente já trabalha com o caroço do açaí, que é uma coisa totalmente regional. E aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos utilizado muito a fibra de coco, que é também um residual. Mas como substrato. Como substrato. Então, lá em Marte, deve ser alguma coisa, algum material deles, né? Lógico que não vai ter matéria orgânica suficiente, mas algum matéria, algum material mineral. Né? Suficiente, você já achou vida lá. Mas um material mineral que possa ser utilizado. Por exemplo, eu acredito que possa ser o quartzo, né? Que é areia. Que é areia, né? Bom, vocês viram, né? Na verdade, são vários fatores, né? Que na verdade, tem que ser analisado, né? Não é só com relação a substrato, não é só com relação ao ambiente, são vários fatores que tem que ser pesquisado nessa situação, ok? Então, eu acredito que acho que a gente conseguiu colaborar um pouquinho, né, com a ciência, né? Eu tenho desenvolvido vários trabalhos em cima de substrato, em cima de soluções, de adubos, né, que a gente chama de soluções de fertilizantes, ok? E eu tenho certeza que isso também contribui e vai contribuir numa ocasião futuramente, né, no caso de cultivo de plantas em Marte, ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá? Clique também no sininho e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui a continuar, né, passando informações e mais pontuais, mais técnicas para vocês, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas. Que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem a oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, nós dedicamos uma entidade, né, para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Espírita Torres de Melo, ok? É uma entidade que acolhe, né, pessoas, principalmente de mais idade, tá praticamente abandonado, tá, nas ruas, né, e essa entidade acolhe essas pessoas e dão todas as necessidades para essas pessoas necessitadas. Ajude você também com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, né? Alimentos não perecíveis, até perecíveis, tá? Roupas usadas, né? Tudo que você tiver podendo doar, o pessoal agradece, ok? Eu vou deixar aqui o contato, se vocês puderem entrar em contato com eles, seria muito interessante, ok?
e ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.